Bem-vindos à nona aula do conjunto de aulas sobre o Ente Mais. Hoje nós veremos operações de salvamento em lote. O que o Ente chama de operação de salvamento em lote? É você salvar registros em diversas tabelas em uma única operação transacionada. Então, por exemplo, no exemplo de hoje a gente vai inserir um pedido, criar detalhes de pedido para ele e salvar isso em apenas um comando salvar de forma transacionada. Então vou abrir um pedido e vou inserir produtos nesse pedido aqui. Então a gente tem relação orders, que são os pedidos, os detalhes dos pedidos, order details, e o produto que a gente vai inserir nesse order details e salvar isso em uma única operação transacionada. Se você fosse fazer isso de forma convencional, como seria feito? Você iria abrir uma transação nessa conexão, salvar os dados em ordens, depois salvar registro a registro em order details e depois dar um commit trans, certo? E rezar para que tudo dê certo. Aqui a gente tem, através de um objeto de classe de tabela gerado pelo ente, a gente tem um controle maior. E é muito mais simples, se escreve muito menos e tem um controle melhor da transação. Você instancia esse objeto, adiciona, através de propriedade, tabela filha deste objeto, adiciona os detalhes do pedido e um único comando salvar, você faz tudo e se tudo ocorrer bem, é dado um commit automático. Se acontecer algum problema, o rollback é dado automático. Então você não tem que se preocupar muito com esse mecanismo de transacionamento. Essa aplicação nós fizemos da seguinte forma. Nós temos uma telinha aqui, onde basicamente a gente vai informar o cliente, né, que a gente vê que nesse relacionamento order details, nesse relacionamento orders, eu preciso do cliente, do customer, então eu vou fornecer o customer aqui. Employee ID eu vou deixar fixo no código, que é o código do funcionário que fez a venda. Vou deixar 4, a gente não tem que escrever muito. E fornecer os produtos, né? O preço unitário, a quantidade, etc. Desconto nós não vamos colocar, apenas as informações bem básicas mesmo, só para a gente ver como funciona a operação de salvamento em lote. Então, a gente observar aqui, ó, eu forneço primeiramente meu cliente, entro com a data do pedido, o número do pedido é de alto incremento, não preciso fornecer, ele vai gerar isso automático. Então, nossa rotina é esta bem aqui. Vamos ver a rotina de salvamento. Vou só adiantar um pouquinho. Lá em cima, né, nossos velhos imports do meu framework principal, que é o Entity Plus, onde estão minhas classes de tabela, coleção de tabela e outros. E minha Data Access Layer, que tem o objeto da classe dados que vai me gerenciar a transação. Eu instanciei no escopo da classe um objeto de pedido para que a gente possa usar o if-events, tá? Que a gente vai ver um evento hoje especial, né? Então, no Visual Basic, você precisa disso aqui para poder trabalhar com eventos. E vamos lá no nosso objeto. O objeto pedido, ele aparece aqui, né? Porque está declarado no escopo da classe com if-events. E nós temos um evento chamado ao salvar filhas. Ao salvar filhas é o seguinte, se eu tenho uma tabela, chave primária, essa tabela tem dependências de um para vários em outra tabela, no momento que eu salvar tudo isso em uma operação de lote, cada registro salvo em uma tabela filha vai disparar um evento ao salvar filhas. Esse evento aqui, ele traz para vocês esse parâmetro que traz uma série de informações. Então, através desse parâmetro E aqui, eu vou poder saber a quantidade de registros para essa tabela que serão salvos, qual é o registro atual. Então, se eu tenho 3 registros a serem salvos, aqui vai retornar 3 e aqui vai me retornar na primeira vez 1, depois 2, depois 3. E vai me retornar também a tabela atual. Então, eu tenho essas 3 propriedades retornadas por esse objeto aqui do tipo CLSTB Orders ao salvar filhas Event Args, ok? Então, feito isso, a gente pode fazer uma série de mecanismos para fazer o acompanhamento desse tipo de operação. Então, a gente resolveu usar esse evento aqui para preencher isso bem aqui, ó.
criou aqui um status, uma label de status e uma progress bar. O que vai acontecer aqui? No momento que ele estiver salvando os dados de order details, ele vai dizer para a gente, além de fazer a progress bar se movimentar, né? Eu estou passando o valor máximo aqui, o valor atual, que é o registro atual, e a minha label de status vai dizer, salvando o registro da tabela, vai me retornar a tabela e dizer, primeiro de tantos, segundo de tantos, e assim vai. Então, só para a gente entender o funcionamento deste evento. Então, a gente vai fazer uma simulação sem antes fazer o debug, só para ver como a coisa funciona, e depois a gente acompanha via debugger. Então, um cliente, sei que existe esse cliente, a data do pedido, e meu produto vai ser o 11. Apareceu o produto, quantidade, o 12, 2 unidades, e o 13. 13, vou botar mais um, 14. Ok? Vamos salvar agora. Só para chamar a atenção para vocês, esse processo de salvamento em lote, como qualquer processo de persistência e a maioria dos processos de consulta também, são executados por Storage Procedures, criados pelo próprio ente. Então, são operações extremamente rápidas. Então, para que a gente possa ver isso acontecendo, seu funcionamento, a gente colocou aqui um slipzinho de 500 para a gente poder acompanhar. Se a gente não colocasse, não ia dar nem tempo da gente ver. Então, vamos salvar e acompanhar. Tá? Então, se verificou aqui, ó, através do evento disparado, foi tudo aconteceu normalmente. Vamos agora fazer com um debug para a gente poder acompanhar como a coisa aconteceu. Vou colocar um breakpoint no evento, ele vai ser disparado 3 vezes. Se eu colocar 3 produtos, 4 vezes. Se eu colocar 4, assim por diante. Vamos colocar aqui. Voltando no ideia do nosso projeto, eu tenho aqui que o order date, ele tem uma propriedade especial aqui de validação, né? Eu fiz essa validação aqui que essa data tem que ser maior ou igual à data do sistema. A gente vai provocar um erro colocando uma data inferior à do sistema, só para ver se erro ocorrer. Como o erro vai ocorrer, é dado um rollback automático. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com o rollback. Caso fosse uma data válida, provavelmente ele iria passar e era feito um commit automático. Então vamos fazer novamente a simulação com o debug agora. Mesmo cliente. Vamos colocar os produtos agora. 20, 21, 4 unidades, 22, 1 unidade, 23, ok? Vamos salvar, vamos acompanhar agora. Ok, entrou na minha função salvar, instanciei o objeto de dados. Observação aqui, ó, estou passando minha string de conexão no momento que eu instancio meu objeto de dados, meu objeto de gerência de transação. Para que isso? Para que eu não precise passar aqui, ó, no salvar. No momento que eu estou passando um objeto de transação aqui, passando a string de conexão, esse parâmetro aqui é desnecessário. Se eu colocar, não vai ter problema, mas é desnecessário. Então, vou passar os dados aqui para o pedido, o cliente, o empregado que é o 4, o funcionário que fez a venda, está fixo, e a data. E adicionar os 4 produtos. Instanciei um pedido, passei o código do produto, o preço unitário, a quantidade e dei um add aqui na minha coleção de tabelas filhas para a tabela order details, certo? Adicionando. Não está sendo feito persistência nesse momento, é apenas uma adição desse item na coleção. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vamos salvar agora. Prestando atenção aqui neste parâmetro, aliás, nesse anterior. Anterior está dizendo o seguinte, finalizar, eu passei true, que inclusive é o default, né? Significa que ele vai dar um commit trans aqui nessa operação. Caso eu tivesse mais alguma operação a ser feita mais à frente, eu diria false e mais à frente eu faria o fechamento. Mas como aqui finaliza nesse processo, eu coloco true. Aqui tem um outro parâmetro que diz o seguinte, salvar filhas. Se é um processo de salvamento em lote, salvar filhas igual a true. O padrão é falso, então eu sou obrigado a colocar true. Ok. Deu erro. O erro que está dando aqui é campos obrigatórios não preenchidos ou inválidos. É a questão da regra do campo da data. Tá?
Então aqui, se nós formos olhar aqui, campos erros, foi justamente no order date. Lembrando vocês que a função salvar, ela retorna uma coleção, uma lista de CLS campo. E nós vimos em exemplos anteriores que tem, caso eu tivesse atribuído o retorno dessa função para uma variável deste tipo CLS campo, eu teria toda uma coleção com todos os campos que deram problema, qual foi a regra que foi violada, etc, etc. Nós não colocamos aqui, tá? Mas só lembrando vocês. Não vai aceitar, consequentemente, ele não vai disparar ao salvar filhas, porque aconteceu um erro de validação. E agora a gente vai fazer a alteração da data. Vamos botar uma data válida e vamos salvar. Repetindo tudo, passou os dados do pedido, adicionou produto a produto e vou dar o salvar. Agora sim, ele entrou em ao salvar filhas. Então ele vai agora, para cada registro na tabela Order Details, ele vai fazer o seguinte, ele vai passando para cá, ó. Quantidade de registros? Foram 4 que nós colocamos. Qual é o registro atual? Esse é o 1. Que tabela? Na tabela Order Details. Por que é importante saber a tabela? De repente eu estou fazendo uma operação transacionada de uma tabela Primary Key para várias tabelas Foreign Key, relacionadas um para vários. Entendeu? Então eu tenho que dizer aqui, de repente, qual a tabela que está sendo salva nesse momento. Como é só uma, vai ser só a Order Details o tempo todo. Ele vai fazer isso uma, 2, 3, só colocar um breakpoint aqui mais em cima, para a gente ver aqui quando ele retornar. 4, disparou 4 vezes, porque são 4 itens, deu erro, não deu erro, então foi salvo com sucesso. Como o número do pedido em orders, ele é de alto incremento, eu vou repassar para o meu campo lá, ó, vindo daqui, ele retorna isso aqui. Foi feito auto incremento, devolveu para a minha propriedade. Registro incluído com sucesso. Então nós temos aqui, ó, 11085. Então vamos lá no ambiente doente, dar uma olhada nesse pedido. Vou colocar um order by aqui, para a gente localizar ele entre os outros. Order by order ID. Vai vir esse 11085, só confirmando. 11085. Quem são os pedidos dele? Vamos listar registros filhos de Order Details. Tá lá os produtos que nós entramos. Tá? Produto 20, 21, 22, 23. Só para aproveitar, ó, a gente tem esse recurso aqui também. Quem é o produto 21? Eu dou 2 cliques aqui. Aí ele vem listar registros relacionados à tabela PK, ou seja, da tabela Primary Key, que é a Products. Que produto é esse? Esse aqui. Tá? Então a gente faz a navegação, a gente tem essa facilidade de você navegar por registros nos dois sentidos do relacionamento. Tá? Ó. Ok? Então, gente, resumindo, operações em lote, salva registro em várias tabelas relacionadas, faz o begin trans, o commit trans e o rollback, tudo automático. Caso alguma operação, algum passo dessa operação retorne um erro, rollback é dado automático. Do contrário, aquele meu parâmetro lá de finalizar, fecha a minha transação e tudo aconteceu às mil maravilhas. Então, facilita muito você trabalhar com esse recurso. É um recurso excelente, eu tenho sempre utilizado muito nos meus projetos e sempre sou muito feliz na utilização dele. Tá? Eu recomendo vocês a utilizar sempre que possível. Então a gente se vê na próxima aula, na aula número 10. Até lá!